Continuando falando sobre a parte de gerência de memória virtual, agora a gente vai falar daquelas políticas de trocas, né? Como trocar, substituir aquela página por outra. A gente tem dois tipos de política. Então, seria a política de substituição local, onde as páginas do próprio processo são utilizadas na troca. Isso daí gera uma dificuldade porque a gente precisa definir quantas páginas em cada processo pode utilizar, né? No caso da política de substituição global, as páginas de todos os processos vão ser utilizadas na troca. E aí isso também vai gerar um problema onde os processos com menor prioridade pode ter um número muito reduzido de páginas, e com isso acontecem muitas faltas de página. Aqui um exemplo da diferença entre política de alocação local com a global. Imaginando que a gente tem aqui, nessa tabelinha exemplificando, três processos. Processo A, né, de A0 a A5, B de B0 a B6 e o C de C1 a C3. Isso daqui, então, cada processo tem essa quantidade de espaço. Pode ver que cada um tem uma quantidade. Essa idade seria a página, né, quanto tempo faz que ela está na memória. Então, no caso aqui, seria a idade dessa página. Quanto maior esse valor, né, mais recentemente ela está lá alocada, porque ele pega através do clock, então ele vai marcando, né, quanto maior o número, mais recente ela está na memória. Analisando a parte local, então o local seria o quê? Somente o processo A. Então o processo A precisaria colocar a página 6, né? Então o frame 6 ele não tem espaço aqui. Qual teria que tirar? Então a gente olhando aqui, aquele que tem o menor valor aqui quer dizer que é o mais velho que está lá dentro. Então no caso eu teria que tirar esse frame do A5, né? Então colocaria o A6. Porém, se eu olhar essa mesma perspectiva aqui do modo global, eu vou analisar aqui qual que é o menor. Então, o menor vai ser o B3. Então, agora eu não estou olhando mais para o meu processo, estou olhando para tudo. Com isso, se eu for analisar através da política de alocação global, eu vou pegar em qualquer um e tirar esse de menor valor. Então, ele tiraria o B3 e colocaria o A6 no lugar. Os algoritmos de substituição de páginas, que a gente vai estar dando uma olhada, seriam algoritmos ótimo, NRU, FIFO, segunda chance, LRU e algoritmo do relógio. Porém, esses outros, né, todos esses que eu comentei, seria local ou global. Então, ele vai tanto verificar local quanto global. Ele funciona para os dois. Agora, o algoritmo do working set, que são algoritmos de substituição local. Então, é aquele esqueminha que ele vai olhar só dentro do processo. E o WS Clock também. Então, a gente vai iniciar a explicação de cada um deles. O algoritmo ótimo. O algoritmo ótimo ele vai retirar da memória a página que tem menos chance de ser referenciada. Praticamente é impossível de saber, porque você não sabe qual página que vai ser referenciada ou não. É impraticável isso daí. Com isso, ele é usado somente em simulações para comparar com outros algoritmos. Então eu falo assim, se eu conseguisse saber que era esse, né, o melhor, o ótimo seria isso. Então eu compararia com outros algoritmos para ver em termos de desempenho, ver se o outro está fazendo certo ou não, o que seria melhor. O algoritmo de substituição de páginas não recentemente utilizadas. Então, como que ele vai fazer? A ideia toda, né, desse algoritmo, NRU ou NUR, né, normalmente aparece como NRU, seriam as trocas de páginas não utilizadas recentemente. Então, ele vai trabalhar com um esquema de 2 bits associados a cada página. Para que lembra que a gente tinha aquela tabelinha da entrada do endereço da página, ele tinha lá o bit de referência R, né, e o bit M de modificação. Então, nesse algoritmo, criou-se algumas classes onde, nessa classe 0, o bit R vai ser 0, né, e o bit M vai ser 0 também. Então, ela não foi referenciada e também não foi modificada. A gente tem a classe 1, que ela não foi referenciada, porém ela foi modificada. Na classe 2, ela foi referenciada, mas não foi modificada. E na classe 3, a gente tem o esquema de referenciado e modificado também.
né? Então, no caso, o R e o M, esses dois bits, são atualizados a cada referência de memória. O NRU, então, periodicamente, né, então ele vai fazer o quê? O bit R é limpo para diferenciar as páginas que não foram referenciadas recentemente. Então, normalmente, utiliza-se a cada tick de clock, né, ou a cada clock, que eles falam da CPU. Então, a cada tick de relógio da CPU, mais ou menos em torno de 20 milissegundos, ou então uma interrupção de relógio, né, isso pode ocorrer também. A classe 3 e a classe 1 é que vão estar tendo mais uso nesse sentido. Mas o que era isso, classe 3 e classe 1? Classe 3, né, referenciada e modificada, a classe 1 ela foi modificada, mas não referenciada. Então, a ideia toda é se foi modificado aqui. Então, isso daí que vai ser mais atento. As vantagens desse ponto seria facilidade de entender, né? Você vê que é bem simples, é eficiente para implementar e fornece, no caso, um bom desempenho, né? O esquema do NRU. Então, basicamente, a ideia do NRU seria remover aleatoriamente uma página da classe de ordem mais baixa, que não esteja vazia. Isso daí está implícito no algoritmo que é melhor remover uma página modificada, mas não referenciada, né, a pelo menos um tick de clock, ali, de relógio, do que uma página que não foi modificada, que está sendo intensamente referenciada. Então é melhor eu pegar aquela que foi modificada e está há um bom tempo sem ser referenciada do que ter uma página que está sendo o tempo inteiro referenciada. Se ela está referenciada, ela está sendo usada. Então é algo que, de repente, não é bom você tirar para voltar, né? Então, apesar da outra ter sido modificada, ela não foi referenciada. Então pode ser uma melhor opção no caso desse algoritmo do NRU, é isso que ele pretende. Algoritmo de substituição de páginas no esquema FIFO. Então, first in, first out. O que vai acontecer? O SO mantém uma lista das páginas que estão na memória, né? As páginas que estão correntes na memória. A página no início da lista, obviamente, é a mais antiga e a página no final da lista é a mais nova. Com isso, a gente pode trabalhar o algoritmo do FIFO porque ele é simples, mas pode ser ineficiente, pois uma página que está em uso constantemente pode ser retirada. Aquele mesmo princípio que eu estava falando agora há pouco. Então, tem que ver certinho se ela está sendo usada ou não, né, para poder ser retirada. Então, esse algoritmo tem pouco uso, né, porque pode dar muito problema. Algoritmo da segunda chance. O que seria essa ideia de segunda chance? Seria a gente pegar e trabalhar com o FIFO mais o bit R. Como assim? A ideia do FIFO é, eu vejo aquela lista que eu acabei de falar lá, né? Então, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair, porém, eu analiso se ele teve referência. Então, a página mais velha é a candidata em potencial para ser retirada, né? Com isso, o que eu faço? Se o bit R for 0, quer dizer que a página não foi referenciada, então ela pode ser retirada da memória. Agora, se não, se o R for 1, e se dá uma nova chance para essa página. Então, eu vou pegar essa página que tinha sido carregada aqui, então a primeira página ela está aqui, a página A, né? E aí a página carregada recentemente está aqui no final da fila, porém chegou nesse ponto o bit R da página A, né, nesse caso aqui, ela está sendo referenciada, então ela está como 1. Então o que eu faço? Ele pega o A daqui, ó, e foi lá para o final da fila. Então eu fui e coloquei ele novamente no final dessa fila porque ele foi referenciado. Então ele mantém essa página na memória, né? Então o que vai acontecer é bem isso que eu acabei falando, né? Então se a página A tiver com R igual a 1, né, e falta de página em tempo 20, por exemplo, né, então o que ele vai fazer? Ele vai lá, opa, joga para cá, né, e aí então o R fica 0 quando eu joguei para cá e a página vai para o final da lista. Então, agora, essa página não foi referenciada. Então, ela está no final da fila ali. Então, quando ela chegar aqui novamente, se ela não foi referenciada, eu vou retirar. É isso que ele vai estar tratando o esquema do algoritmo da segunda chance. Então, ele joga para o final, dando uma segunda chance para aquela página.